Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos episódios mais radicais, mais violentos e, por incrível que pareça, um dos menos conhecidos da história do Brasil. Vamos falar sobre a cabanagem. Uma revolta que, olha, abalou as estruturas do império de um jeito que poucos eventos conseguiram. Para começar, vamos pensar juntos numa pergunta que é a chave para entender essa história toda. E se as pessoas mais pobres, mais exploradas, aquelas esquecidas pela sociedade, de repente decidissem tomar o poder para si mesmas? O que aconteceria? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Em 1835, lá na gigantesca província do Grão-Pará, bem no meio da floresta amazônica, os oprimidos não só se levantaram e lutaram, como eles venceram e assumiram o controle de tudo. Então, vamos direto para o olho do furacão, o momento em que eles tomam Belém, um acontecimento que deixou o Império Brasileiro em choque. Era a madrugada do dia 7 de janeiro. Imagina a cena. Uma força totalmente improvável de indígenas, negros, mestiços, trabalhadores pobres, o povo que ficou conhecido como cabanos, essa gente toda invadiu e simplesmente conquistou a capital da província. Foi um sucesso, assim, chocante de tão rápido. E eles não perderam tempo, não. As ações foram imediatas e decisivas. O presidente que tinha sido nomeado pelo Império foi morto. Um dos líderes rebeldes, um cara chamado Félix Malcher, foi tirado da prisão e declarado o novo presidente. E para fechar, todo o armamento da província caiu nas mãos da Revolução. Em questão de horas, um governo totalmente novo, popular, embora bem frágil, estava no comando. Mas o que leva uma população a uma explosão de violência desse tamanho? Para a gente entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar como era a vida na província do Grão-Pará naquela época. Olha, a situação era simplesmente desesperadora. A imensa maioria das pessoas vivia numa pobreza extrema, passando fome, sofrendo com doenças e, para piorar, sentindo um abandono total do governo central lá no Rio de Janeiro. Era, na prática, uma sociedade baseada num sistema de semi-escravidão, onde a vida da maioria não valia quase nada para a elite. E o nome do movimento, cabanagem, vem justamente disso. Os rebeldes eram os cabanos, a população que morava nessas cabanas de barro, sabe, na beira dos rios. Eles eram o coração e a alma dessa revolta. Agora, olha que interessante essa informação. A gente tem aqui a composição do movimento com base em dados de rebeldes que foram presos. Repara só, a base era incrivelmente popular e diversa. Indígenas e negros juntos eram mais de 3/4 da rebelião. Isso aqui deixa claro que não era uma briga de elites, não, era o povo mesmo lutando para sobreviver. E essa comparação aqui ilustra muito bem o quão única a cabanagem foi. Se a gente comparar com a Guerra dos Farrapos, que rolava na mesma época lá no Sul, a diferença é gritante. A Farroupilha foi uma revolta da elite rica dos estancieiros querendo mais poder. Já a cabanagem, a cabanagem foi uma revolta dos miseráveis, lutando por dignidade e basicamente pelo direito de viver. Só que, com o poder nas mãos, talvez o maior inimigo dos cabanos não tenha sido o império, mas sim as próprias divisões dentro do movimento. A liderança da revolução foi um verdadeiro caos. Em menos de um ano, 3 presidentes diferentes assumiram. O primeiro, o Malcher, era um fazendeiro que tentou fazer acordo com a elite e acabou sendo morto como traidor. Depois veio o Vinagre, que também tentou negociar e foi visto da mesma forma. Por fim, um jovem de 21 anos, Eduardo Angelim, assumiu, mas a essa altura a instabilidade já era enorme. E aqui, gente, tá a falha fatal da Revolução, a falta de um projeto político que unisse todo mundo. Com líderes que vinham da elite e uma base que era o povão, os interesses batiam de frente. Enquanto o povo queria o fim da escravidão, queria terra, os líderes, que eram donos de terras e de escravos, se recusavam a sequer discutir esses assuntos. Essa divisão interna foi fatal. Vendo toda essa confusão interna, o Império Brasileiro, lá do Rio de Janeiro, preparou a sua resposta. E essa resposta foi de uma brutalidade que é até difícil de imaginar. O custo humano da repressão foi uma coisa astronômica. A gente está falando de uma estimativa de 40 mil pessoas mortas. É um número que a gente custa processar, mesmo hoje em dia. E para colocar esse número em perspectiva, isso significava cerca de 30% de toda a população da província na época. 30%. Foi um verdadeiro genocídio, um dos maiores massacres da história do Brasil. Não tem outra palavra para descrever.
O objetivo do Império não era só vencer, era aniquilar, era apagar a revolta do mapa. Eles usaram táticas de terror. Belém foi bombardeada por navios de guerra. Contrataram mercenários europeus conhecidos pela violência. A repressão não poupou ninguém e a caçada aos cabanos continuou no meio da selva por anos, mesmo depois que a capital já tinha sido retomada. Esse relato aqui, da própria época, mostra o nível da crueldade. Os rebeldes eram caçados, literalmente, como se fossem animais, e a violência era exibida como um troféu. É uma imagem que revela a verdadeira natureza da contra-revolução. Não se tratava de restaurar a ordem, se tratava de exterminar uma ideia, a ideia de que o povo podia ter poder. Depois de tanto sangue derramado, a cabanagem foi esmagada. Mas fica a pergunta: por que um evento tão gigantesco foi praticamente apagado da nossa história oficial? Bem, a gente sabe que a história costuma ser escrita pelos vencedores, né? O Império fez questão de pintar a cabanagem como um bando de bárbaros, de criminosos. Mas hoje, uma reavaliação histórica mostra a verdade. Foi uma revolução popular legítima, uma luta desesperada de um povo contra a opressão, buscando uma sociedade mais justa. As consequências disso tudo foram devastadoras e duram de certa forma até hoje. Nações indígenas inteiras, como os Mura e os Maué, foram quase exterminadas. A economia da região ficou completamente arrasada. E talvez o mais importante, a repressão brutal à cabanagem mostrou a cara violenta do Estado brasileiro. Um projeto de nação excludente, construído na base da força, contra qualquer um que ousasse desafiar a elite. Mesmo com a derrota trágica, o legado da cabanagem sobrevive. Essa citação resume perfeitamente a sua lição mais poderosa. Foi a prova de que o povo, mesmo nas piores condições possíveis, tem a força para se levantar e lutar pelo seu próprio destino. E isso tudo nos traz à pergunta final. Por que uma revolta dessa magnitude, a maior revolução popular da nossa história, tem um espaço tão pequeno nos nossos livros, na nossa memória como país? Essa pergunta do último slide fica no ar para a gente pensar, né? O que será que acontece? A gente quer muito saber a opinião de todo mundo, então deixem aí nos comentários. E claro, se essa análise foi interessante, não esqueçam de se inscrever no canal e também de nos dizer que outros temas gostariam de ver por aqui. A gente se vê na próxima.